Pronto, começou a gravar. Então, boa tarde, gente. Boa tarde, Kaique. Boa tarde a banca, professor Hermínio, Kaique. Vamos dar início, né, à defesa de trabalho de conclusão de curso do aluno Kevin de Paula Amorim. O título do trabalho é Desenvolvimento de protótipo de aquisição de dados meteorológicos de baixo custo, baseado em plataforma IoT e Arduino. Kevin, você vai ter entre 15 a 20 minutos, tá certo, para sua apresentação. E, em seguida, a gente começa a arguição. Pode iniciar, tá? Tá bom, eu vou... apresentação. Depois eu vou apresentar agora. Estão todos vendo minha apresentação? Sim, Kevin. Sim, está aparecendo tudo. Vou iniciar. Boa tarde a todos. Eu sou Kevin de Paula, eu sou orientado pela professora doutora Lígia Maria, e o título do meu trabalho é Desenvolvimento de protótipo de aquisição de dados meteorológicos de baixo custo, baseado em plataforma IoT e Arduino. Bom, aqui tem brevemente os tópicos do trabalho, né? Os tópicos padrões, né? Introdução, objetivo, revisão bibliográfica, metodologia, resultados, conclusão e, por fim, referências. Bom, iniciando aqui a apresentação, a introdução, vamos falar sobre energia solar no Brasil e no mundo, né? Sabemos que hoje a energia solar, ela representa um grande potencial, né? Principalmente na mini geração distribuída aqui no Nordeste. E é uma fonte de energia já consolidada, né? Aqui aqui no Brasil, principalmente. E falando, sempre que a gente fala sobre energia solar, sobre qualquer forma de energia, né? A gente tem que citar também os fatores climáticos, né? Tendo em vista que eles são cruciais no bom desempenho, né? De toda forma de geração. Principalmente as formas de geração, né? Que lidam diretamente aí com eventos naturais. E esses fatores climáticos, né? Ele afeta, né, o desempenho do sistema fotovoltaico, né? Que esses fatores climáticos, como radiação, temperatura radiação solar, temperatura do ar, que influencia na temperatura de operação do módulo, né? Apresenta por esse motivo, né, os sistemas fotovoltaicos apresentam essa suscetibilidade, né? Essas alterações climáticas, no qual estão expostos, né? E esses fatores são cruciais aí na eficiência de geração. E por conta disso, é importante a gente ter para tomada de decisões, né, a gente obter aí a aquisição desses dados, né, e o monitoramento deles. Que esses dados, eles são obtidos, né, através de sensoriamento, né, sensores, que são traduzidos, né, obtêm um sinal, que são traduzidos através de dispositivos próprios, né, como no caso do trabalho em questão, o microcontrolador Arduino. E essas informações em seguida são interpretadas, né, para posterior tomada de decisões ou estudos subsequentes. Bom, vou falar sobre os objetivos, né, do trabalho. E o objetivo geral do trabalho é o desenvolvimento e a implantação de um protótipo de estação meteorológica de baixo custo na usina solar do Campo das Auroras, Unilag.
E para isso, está utilizando a plataforma Arduino, né, integrada a sensores de monitoramento de variáveis ambientais, e o envio desses dados, né, vai ser feito via Wi-Fi, que podem ser acessados, né, remotamente através da plataforma IoT ThinkSpeak. E dentre os objetivos específicos estão, né, o desenvolvimento de um firmware de sistema de aquisição e comunicação, e a caracterização, né, do algoritmo para aquisição de dados meteorológicos, integração do protótipo de aquisição e monitoramento de dados com a plataforma IoT ThinkSpeak, e a montagem e teste do sistema de aquisição de dados funcional em campo, e em seguida a validação dos dados, né, da estação de baixo custo. Dentro da revisão bibliográfica, falar um pouco sobre as tecnologias empregadas, né, em sistemas de energia solar fotovoltaico. E esses materiais, esses semicondutores, que são utilizados no desenvolvimento de placas fotovoltaicas, né, e atualmente eles são divididos em 3 gerações, né. Dentre a primeira geração, a geração mais consolidada, que apresenta quase a totalidade do mercado, aí são o silício monocristalino e o silício policristalino. E dentro da segunda geração dessas tecnologias, são as células de filme fino, e as terceiras gerações aí são os materiais que estão sendo empregados e ainda estão em desenvolvimento. Existem vários tipos de tecnologias aí que estão por vir. E falar um pouco sobre a influência da temperatura, né, na geração fotovoltaica. A temperatura do módulo e a temperatura ambiente, né, estão entre os fatores que determinam as condições de geração, né. Como a gente pode ver aqui pelo gráfico, corrente versus tensão, a gente pode ver que, embora com o aumento da temperatura, né, a gente tenha um leve aumento da corrente, né, aqui o valor da tensão, ela é variada de forma muito grande, né, que não compensa aí o aumento da corrente. Então, a potência máxima de geração, né, ela é reduzida, e isso pode afetar toda a expectativa de geração, né, da usina fotovoltaica construída. E a temperatura e a eficiência, né, como a gente viu, a diminuição da potência de geração, consequentemente, né, tem uma diminuição de eficiência, né, com o aumento da temperatura. E essa temperatura é a temperatura de geração, ela pode ter influência, ela sofre influência tanto da radiação incidente, né, que aumenta a temperatura de operação do módulo fotovoltaico, e também a temperatura do ar também influencia, né, as condições climáticas, temperatura e umidade do ar. Como eu já havia falado, a tensão gerada no módulo fotovoltaico aumenta conforme o aumento da irradiação solar, e reduz gradativamente com o aumento gradual da temperatura de operação do painel fotovoltaico. E dentro dos sistemas de aquisição e monitoramento de dados, né, eles são instrumentos meteorológicos, né, que auxiliam no planejamento estratégico e nas tomadas de decisões operacionais em qualquer sistema, né. Distribuição pode ser um sistema fotovoltaico, pode ser um sistema eólico, hidroeletricidade, e esses fatores sempre vão estar envolvidos. E é sempre importante obter o controle dele, dados históricos e por seguinte. E esses fatores ambientais, né, afetam a capacidade, eficiência e qualidade da conversão energética. Bom, vou falar aqui brevemente sobre o que compõe, né, um sistema de aquisição e monitoramento de dados meteorológicos. Geralmente é composto por um sensor de temperatura e umidade do ar, né, que é posicionado e ele tem um abrigo meteorológico, né, aqui, para que ele não sofra nenhuma influência dos fatores externos. O sensor de radiação, né, radiação solar, e alguns têm, né, quase na maioria tem também um sensor de velocidade do vento, e um sistema de transmissão, né, uma antena, um sistema via Wi-Fi ou a cabo, e também temos um data logger, né. Esse data logger é onde ele armazena todas as informações obtidas, né, através dos dados históricos,
E alguns sistemas de monitoramento têm o pluviômetro, né? Medir o índice de chuva, né? Naquele determinado local. E também, em estações móveis, né? Como essa da figura, a gente apresenta também um sistema de geração de energia autônoma, né? Geralmente um painel solar. Geralmente, em estações móveis tem esses sistemas. E esses sistemas apresentam alto custo, né? E por conta disso, são estudados, né, maneira para se contornar esse valor de alto custo desses sistemas. Citando o trabalho de Moreira, ele implementou uma mini estação meteorológica que desempenha a aquisição de dados ambientais através de comunicação sem fio via Wi-Fi. Ele utilizou, no caso, o microcontrolador ESP32 e os sensores de baixo custo, que realizaram a leitura de umidade do ar, temperatura, chuva, né, índice de chuva e umidade do solo. E nesse trabalho ele informa, né, ressalta a importância, né, o baixo custo de implementação de tais sistemas de aquisição, somado à alta flexibilidade e aplicações, faz com que seja uma opção viável e funcional e eficiente para esse tipo de monitoramento. E esses dados, né, são abertos à visualização, né, à análise posterior, né, do usuário ou qualquer outro pesquisador, né, que deseja realizar estudos sobre aqueles dados de maneira remota também. E entrando para a parte aqui de metodologia, temos os materiais que foram utilizados para desenvolvimento desse protótipo. Temos aqui o Arduino Mega 2560, que é um microcontrolador robusto, né, que ele comporta aí várias entradas que permitem a integração de vários sensores. O sensor de temperatura e umidade DHT11, que foi integrado, todos integrados ao Arduino, né? O sensor de temperatura de superfície, né, que foi utilizado no Thermalpar, mais um módulo, MAX 6675, né, que faz a conversão desse sinal, ele recebe um sinal analógico no sinal digital, e um módulo Wi-Fi ESP, 826601S, que ele recebe todos os dados e faz esse envio. Um módulo GPS Neo 6M, ele recebe dados via satélite e transmitem para o microcontrolador. Um RTC, né, que nada mais é do que um relógio, né, ele informa a data e a hora, né, de cada medição. Um módulo micro SD, junto com o cartão SD, e um regulador de tensão. Esse é o sistema proposto. Todos os sensores que foram citados, né, eles vão ser integrados, né, um módulo, sensor de temperatura e umidade, sensor de temperatura do módulo fotovoltaico e o relógio, né, o clock. Eles vão ser integrados ao Arduino Mega, né, foram integrados ao Arduino Mega. E todos os dados obtidos pelos sensores, eles são processados pelo microcontrolador e são enviados, né, uma parte desses dados são enviados via Wi-Fi para o ThinkSpeak, né, e lá eles são visualizados, né, em forma de gráfico e também salvo na forma de planilha. Esses dados também são gravados, né, no protótipo de desenvolvimento, né, foi desenvolvido. Esses dados também são guardados no cartão SD, né, e podem posteriormente ser utilizados para futuras análises. Bom, essa é a estação comercial, né, a gente chama de estação de alto nível, TimeLab, e esses tem os sensores de temperatura e umidade, sensor de irradiação, velocidade do vento, né, é uma estação muito completa. E o objetivo do trabalho é fazer um sistema alternativo, né, para que trabalhos ou projetos que sejam implementados, né, não precisem gastar tanto, né, nos custos de implementação.
do monitoramento, né, de tais sistemas. E nessa estação, a gente utilizou dados comparativos, basicamente, dois sensores, né? Esse sensor, que é o sensor de temperatura e umidade do ar, o E060, é um sensor de alta performance e tem uma alta precisão, e ele faz medições na faixa de temperatura entre menos 40 graus Celsius e mais 60 graus Celsius, e um sensor de umidade relativa do ar, né, que tem uma faixa de 0% até o máximo, né, 100%. E esse outro sensor que também foi utilizado para comparação, né, é o sensor de temperatura de superfície, PT100, é um sensor muito comum aí nas indústrias, e é um sensor de alta performance também, com excelente precisão, e tem uma medição na faixa de temperatura de menos 30 graus Celsius e mais 200 graus Celsius, e é muito utilizado em medições, né, a nível industrial também, e nesse caso foi utilizado para medição de temperatura do módulo fotovoltaico. Bom, esse foi o esquemático do trabalho, né, do protótipo de aquisição, com todas as interseções, né, nos pinos convenientes, né, para obter toda essa integração dos sensores, né. E esse esquemático ele foi feito pelo software Eagle da Autodesk. Bom, essa é a placa desenvolvida, né, a placa de condicionamento de sinais, com todos os sensores integrados, né. Ela será instalada, né, um modelo desenvolvido, como eu havia falado, né, no software Eagle. E em seguida, foi transferido para uma placa, né, de cobre de superfície simples, pelo método manual, né. E após o procedimento de transferência, né, do layout da placa, foi feito os furos, né, e instalado cada sensor. E essa placa de condicionamento de sinais, ela tem esse regulador de tensão. Então, a proposta é fazer com que ela receba a energia armazenada da bateria do painel solar que tem na estação meteorológica comercial, né, a de alto custo, né, que foi comprada, né, e ele se tornar também independente, né, de qualquer ligação com rede elétrica. Bom, falando um pouco sobre a configuração, né, essa é a plataforma ThinkSpeak, uma plataforma gratuita, né, que permite a realização e registro de informações de dispositivos que são conectados na internet, sensores de monitoramento, né, monitoramento remoto e os dados que são aquisitados pelo protótipo. E nele é preciso fazer todas as configurações de cada sensor, né, que são chamados na plataforma de fields de 1, 2, 3, 4, né, e isso permite até 9 ligações na plataforma, né. Ela é gratuita, mas ela também pode ser paga com algumas implementações, né. E para um método comparativo, né, entre os sensores, entre os dados de medição, foi utilizado o coeficiente de Pearson, né, que é uma análise qualitativa, né, dos dados, e elas são elas variam de 1 até -1, né. Quanto mais próximo de 1, maior é a correlação, né. Se fica de 0 a 0,30 fraca, de 0,30 a 0,60, uma moderada correlação, de 0,60 a 90, uma forte correlação, e de 90 a 1, uma correlação muito forte. Então, esse foi o método utilizado para comparar, né, a qualidade dos dados e medição do sensor. Esses são sistemas, né, falando um pouco dos resultados, né, aqui. Esse sistema de monitoramento, né, na plataforma ThinkSpeak, e os gráficos são gerados em tempo real, né, e pode ser acompanhado de qualquer
de qualquer lugar, tendo acesso à internet. O protótipo pode estar instalado lá na estação e eu, aqui em Fortaleza, ou em qualquer outro lugar, posso verificar como é que está a temperatura do ar, a umidade relativa, né? Se fosse implementado mais sensores ou outras informações também, a gente poderia ter, né? E também ele fornece os dados de localização, né? De latitude e longitude de onde o protótipo está. E dentre os resultados, análise dos dados de medição de temperatura do ar, teve uma correlação forte, né? Embora tenha algumas distorções que podem ser explicadas pela ausência de uma proteção, né? De encapsulamento para o sensor de temperatura e umidade do ar, o DHT-11. E por conta da ausência desse encapsulamento, que ainda vai ser implementado, ele sofre maior influência dos fatores externos, né? E apresentou uma correlação de 0,70, correlação forte com a temperatura do ar, né, em comparação com os dados da temperatura do sensor de alta performance, né? E para os dados de umidade relativa do ar, a correlação foi de 0,67, também é uma correlação forte. Pelo mesmo motivo, teve algumas distorções, esse dado pode ser melhorado por conta do encapsulamento do sensor, que é o mesmo sensor da DHT-11, faz a aquisição dos dados de temperatura e umidade relativa do ar. E os dados de temperatura do módulo fotovoltaico, utilizou um termopar, né? E esses dados apresentaram uma correlação muito forte entre os dados, quase perfeito. E esse sensor, ele já apresenta um encapsulamento próprio, né? Ele não sofre tanta influência de fatores externos, e por isso os dados foram tão parecidos, né? A correlação muito alta. E o comparativo de custos, né, entre a estação meteorológica, né, no caso foi utilizado para comparação somente os sensores que estão em análise, né, os demais sensores não foram utilizados por via de comparação, e no caso, o protótipo custou 353, comparado com os materiais, né, que foram utilizados para comparação da estação meteorológica, de 14.995. A estação meteorológica, ela custa um valor muito mais alto, né, mas por via de comparação, foram utilizados somente os fatores a qual a gente tem como comparar, né, com os mesmos sensores que obtêm as mesmas variáveis. E concluindo o trabalho, o sensor de temperatura e umidade relativa do ar, né, mostrou uma autocorrelação, né, que pode ser melhorada, né, com encapsulamento. E para o termopar, a análise mostrou uma correlação muito alta em relação ao sensor PT100, né. Os resultados da análise mostraram que a correlação entre o sensor DHT-11 e o E060, embora seja alta, pode ser otimizado, né, incluindo um abrigo meteorológico e encapsulamento. A plataforma de aquisição ThinkSpeak atuou como uma excelente ferramenta de monitoramento e armazenamento dos dados. Pretende-se, no futuro, né, a instalação permanente do sistema de aquisição de dados e também já está em fase de desenvolvimento, né, um sensor de radiação solar de baixo custo, né, que está em fase de estudo. E também a instalação completa, né, do protótipo de aquisição com abrigo meteorológico. E essas são as referências utilizadas, né, as referências básicas. E os agradecimentos à orientação da professora doutora Lídia Maria e à banca avaliadora, o professor Hermínio e o professor doutor Hermínio e o mestre Kaique Damião. E também agradecer também às instituições parceiras, né? A Enel, a ANEEL, a CNPq, a Unilab e o Grupo de Processamento e Gerenciamento de Energias Renováveis e Controle, o PGERC. E essa foi minha apresentação. Agradeço a atenção de todos. Obrigada, Kevin.
Então, dando continuidade, né, nós vamos agora para a segunda parte, né, do protocolo, que seria os questionamentos e arguições da banca. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o aceite ao convite, né, eu vou apresentar a composição da banca. Nós temos na banca o mestre Kaique Damião Nascimento Silva, ele é doutorando em Engenharia de Teleinformática pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Ciências Físicas Aplicadas pela Universidade Estadual do Ceará, engenheiro eletricista pelo Centro Universitário Internacional, UNINTER, tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade Estácio de Sá, UNESA, técnico em Eletrotécnica pelo Centro de Estudo e Pesquisa em Eletrônica Profissional e Informática, CEPEP, e técnico em Automação Industrial pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará, IFCE. Atua profissionalmente como técnico em eletrônica nos laboratórios do Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável, da Unilab, assessorando nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tem experiência nas áreas de engenharia elétrica e ciência da computação, com interesse nos seguintes temas: sistemas embarcados, internet das coisas, computação ubíqua e energias renováveis. Em seguida, nós temos como componente da banca o professor Dr. Hermínio Miguel de Oliveira Filho, possui graduação, mestrado e doutorado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Ceará, é professor efetivo do curso de Engenharia de Energias da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, além de coordenador do Programa de Pós-Graduação em Energia e Ambiente, o PGEA. É pesquisador do Grupo de Processamento e Planejamento de Energia Elétrica, GPROPE, da Unilab. Colabora também como pesquisador do Grupo de Processamento de Energia e Controle, o GPEC, da UFC. É membro da Sociedade Brasileira de Eletrônica de Potência, membro da I3E Power Electronic Society e revisor das revistas I3E Transactions on Industrial Electronics, on Power Electronics e IET. Tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica de potência e industrial, atuando principalmente nos seguintes temas: aplicações de controle em eletrônica de potência, conversores CC/CC isolados, sistemas de armazenamento de energia e energias renováveis. Novamente, eu agradeço, né, o aceite, e nós vamos iniciar pelo Kaique Damião, vou dar a palavra ao Kaique para ele iniciar com as contribuições, correções e questionamentos. Obrigada, Kaique. Nada. Primeiro, eu quero parabenizar o Kevin, né, pela apresentação, pelo trabalho, pelo desenvolvimento, né, do protótipo, que eu pude acompanhar de perto aí em alguns momentos, esse desenvolvimento, que realmente não foi coisa simples, demandou bastante trabalho por parte dele, bastante dedicação. Então, parabenizo, né, e fico muito feliz pelo dia de hoje, dele estar defendendo esse trabalho, de estar bem perto de concluir seu curso de graduação. E as considerações do trabalho que eu tenho a fazer, algumas eu deixei que são alguns detalhes, né, alguns errinhos de escrita, de nomes mesmo técnicos que talvez não estejam adequados lá no trabalho, mas isso eu deixei comentado para ele corrigir depois. E vou falar os pontos principais, assim, que eu acho importantes para a gente discutir, né? Então, eu vou começar falando sobre os objetivos lá do trabalho, que é na página 15, quando você fala de implantação, lá no objetivo geral. E quando a gente lê um trabalho acadêmico, a gente vê os objetivos e quando chega lá nas conclusões, a gente espera que esses objetivos eles sejam todos alcançados, né? E eu acho que essa implantação, ela não foi efetivamente realizada, né? Então, a minha sugestão é que talvez o termo que você deveria utilizar seria o desenvolvimento e a avaliação experimental do protótipo, que a implantação em si, ela ainda não ocorreu, certo? Então, essa era a primeira observação.
Outro ponto também lá nos objetivos específicos, é em relação à calibração. Você menciona lá a calibração, só que em nenhum momento do trabalho você não mostra qual foram os métodos que utilizou e nem descreveu como é que foi feita essa calibração, se você utilizou algum dado do fabricante já, ou algo do tipo. Eu acho importante colocar isso, porque quando você diz que vai calibrar, é importante você dizer os métodos que utilizou para fazer essa calibração, certo? Já partindo um pouquinho para a parte de revisão da literatura, né, um ponto que eu acho importante, que você até na apresentação falou correto e depois falou, digamos assim, não tão errado, mas não é tão correto, dizer que o Arduino é um microcontrolador. Porque, na realidade, ele realmente não é um microcontrolador, ele é uma plataforma de prototipagem, né, e desenvolvimento, e o microcontrolador, na realidade, é o ATmega, né, 2560. Então, acho que no texto, para o seu texto ficar assim, mais técnico, né, você ficar muito ligado em relação a não chamar o Arduino de microcontrolador. Né? O microcontrolador é o ATmega 2560. É só uma questão de termo mesmo, de técnico, né, de chamar corretamente, porque realmente ele não é um microcontrolador. Inclusive lá no segundo parágrafo mesmo, você fala a definição certinha do Arduino, lá na seção 3.7. Você fala certinho a descrição, só que em outras partes do trabalho você chama ele de microcontrolador. Certo? Agora, já partindo um pouquinho mais para a parte da conexão, né, com a internet, o módulo Wi-Fi que você utilizou, eu tinha uma pergunta para te fazer, certo? Que é em relação a essa definição de IoT. Por que tu acha que o teu sistema ele pode ser considerado um sistema IoT? Poderia me responder? Pronto, poderia sim. Bom, geralmente os sistemas IoT, né, são dispositivos que podem ser integrados, né, a uma plataforma web. E no caso do protótipo, ele possui essa integração, né? Esses dados são enviados, né, para uma plataforma web. E por isso ele pode ser definido como um sistema IoT. Beleza. Só tem uma observação em relação a isso, porque a definição ela não é tão simples assim de dispositivo IoT ou um sistema IoT, certo? E eu senti um pouquinho de falta digamos assim, de colocar lá no teu texto um pouquinho, nem que fosse um pouquinho de revisão de literatura sobre IoT, porque a definição que tu colocou lá, na página 31, quando tu vai falar sobre o módulo Wi-Fi, que tu diz que ele, dentro da automação, o IoT é tal coisa. E o IoT, ele não está só ligado dentro da automação. E eu acho que é importante tu buscar fontes, inclusive tem algumas definições, porque a própria IoT, ela já possui alguns padrões, claro que ainda está em desenvolvimento, mas alguns padrões de definição do que seria sistemas IoT. E não é só ter conexão com a web e ser integrado com a web, não é só isso, um sistema IoT. Tem outras características, como identificação do teu sistema, ele tem que ter um número identificador, ele tem que ter a comunicação, ele tem que ter possibilidade de tu localizar localização. Então, são vários requisitos que ele tem que preencher para ser considerado efetivamente um sistema IoT. Então, eu queria só que tu, no teu texto final, tu incluísse alguma coisinha disso, porque o teu trabalho tem características de IoT, só que tu tem que amarrar isso no teu texto, certo? Porque só pela justificativa que tu utilizou lá, que é um sistema integrado com a web, tu chamar de IoT, ela não é suficiente. Até porque, acho que uma fonte que tu poderia consultar é a própria ITU, que já desenvolveu algumas padronizações para Internet das Coisas, que é a União Internacional de Telecomunicações, e também alguns artigos de revisão do próprio, do I3E tem bastante, e que vai te dar um conhecimento legal para tu poder dizer se o teu sistema é ou não um sistema IoT, né? Porque esse termo, apesar de ser um termo que as pessoas usualmente colocam para uma conexão com a web, ele não pode ser erroneamente aplicado, porque nem toda integração com o sistema web é um sistema IoT. Tá beleza? Outra coisa que eu notei muito no decorrer do texto é que
algumas vezes que tu vai chamar alguns módulos ou algumas tecnologias, esse é um erro de escrita, ora tu chamou com letra minúscula, ora com letra maiúscula, e até o nome Wi-Fi, ele tem uma padronização segundo o I3E, uma forma correta de você escrever Wi-Fi, né? Letra maiúscula no W, o hífen, a letra maiúscula no F, e por aí vai. Então, é só ficar atento aos nomes das tecnologias e dos módulos que tu está utilizando, né? Essa padronização para tu não estar misturando e colocando de forma inadequada, só para ficar mais enxutinho o teu trabalho. Eu não sei se está com o teu trabalho aberto aí, se tu tiver, tu vai lembrar, porque eu acho que está na tua apresentação, quando tu mostra o sistema proposto, está lá na página 41, no teu trabalho, no teu TCC. Aí eu achei só que ficou um pouco estranho aquela seta do cartão de memória apontando para o banco de dados e o ThinkSpeak também apontando para o ponto do banco de dados, como se eles estivessem mandando para o mesmo local, certo? Deixa a gente um pouco confuso, quando na realidade eu acho que são coisas separadas. Tu tem um banco de dados offline e tu tem um banco de dados online, certo? Então, eu acho que seria bom tu diferenciar esses dois lá, porque fica um pouco estranho. É como se tu não tivesse nem a necessidade de ter o web, porque tu já está mandando para o teu banco de dados lá. Seria só por fato de ser redundante, por segurança, mas não. Tem o fato de ter um banco online, banco de dados online, uma base de dados online que tu está criando, e tem o fato de tu ter essa tua base de dados que tu está criando lá, offline. Então, é bom até tu mencionar isso no teu texto, porque em nenhum momento eu vi tu justificando realmente, eu estou utilizando o cartão SD porque caso não tenha conexão com a internet, a gente não perde os dados. Se tiver, eu posso até estar enganado, pode até ter algo do tipo, mas eu queria algo que frisasse um pouquinho mais isso, porque é importante dentro do teu trabalho, né? Outra pergunta agora que eu tenho para te fazer seria, na realidade, já nos... antes disso, eu queria falar sobre o ThinkSpeak, que lá na tua apresentação tu falou que ele era gratuito e que tinha limitações, tinha certas limitações e que pago ele teria outras funcionalidades, né? Seria mais completo. Só que lá no teu texto tu não colocou isso, tu só colocou que ele era gratuito. E aí a gente pensa que ele é uma plataforma 100% gratuita. Mas na tua apresentação tu realmente comentou que ele tem uma limitação, e é bom tu mencionar isso lá no teu texto também, que realmente, numa aplicação, por exemplo, comercial, o teu trabalho talvez poderia ter algum tipo de limitação, e tu disse que era gratuito, tá entendendo? E ele tem essa limitação. Outra sugestão também, que eu acho que tu poderia colocar como trabalho futuro, era de utilizar outro tipo de plataforma do próprio Arduino para a internet das coisas, que essa é 100% gratuita, que é a IoT Cloud do Arduino. Ela é 100% gratuita, não tem nenhum tipo de... Não digo que não tem nenhum tipo de limitação, porque ela tem limitações, mas ela consegue atender a uma demanda bem maior do que o ThinkSpeak na sua versão gratuita, certo? Tem mais coisas interessantes para utilizar lá dentro. Na questão lá dos resultados, né? Como é que tu chegou àqueles preços lá? No comparativo dos preços? Que o que eu senti falta foi de pelo menos dizer como é que tu consultou esses preços, qual foi a fonte que tu utilizou, entendeu? Só colocou os preços, mas não especificou. Aí eu só queria que tu dissesse de onde é que foram esses preços, de onde é que eles vieram. Bom, o preço dos módulos, né, eles foram consultados, os módulos sensores do protótipo, eles foram consultados como um preço médio ali de mercado, né? E os preços da plataforma comercial, né, da estação comercial, foi obtido pela própria documentação da estação, né, que tem um preço, a nota fiscal e todo o preço lá especificado, né, frisando também que eu utilizei como um método de comparação ali só o sistema que eu utilizei como comparação, né? Sim, eu observei. Apenas os sensores que foram comparados. É só porque o leitor fica curioso para saber de onde é que vieram os preços. Eu acho bom tu colocar como fez essa pesquisa, como foi essa consulta aos preços, foi um preço médio, considerou, sei lá, 10 preços, 3 preços do mercado, assim, para ficar um pouco mais fechado.
Já lá, eu senti falta, porque lá na conclusão tu menciona que alguns sistemas parecidos com o teu foram feitos em ESP32 e com Raspberry também, né? Eu acho que cabia o caso de tu colocar o valor deles também, certo? Mesmo que não seja o principal que tu está comparando, mas vale colocar também o valor desses outros sistemas, né, que são feitos com ESP32 e o outro com Raspberry, em relação de custo, certo? Para ver esse comparativo. Acho que ficaria bem interessante também, já que tu menciona lá na tua conclusão que existem também sistemas utilizando esses outros microcontroladores, esses outros tipos de sistema embarcado. Em relação à análise lá quantitativa, já nos resultados mesmo, né, também, tu acha que o teu número de repetições para análise ele é suficiente para tuas conclusões? Bom, tá falando o número de repetições dos valores do teu experimento que tu fez. Que tu fez o teu experimento de medição, comparou aquele determinado hora lá do dia, né? Tu escolheu um dia, ali tá só um dia, ou foram vários dias? É isso que eu tava querendo saber. Pois é, ali foi só um dia, né? Também uma coisa que ficou limitado, né? Foi por conta do acesso também, né, nessa época de pandemia, né? O acesso a vários dias ao local de medição, né? Atrapalhou também. Então, foi feito somente um dia, mas anteriormente a gente também tinha utilizado para fazer artigos, né? E outros trabalhos, também o mesmo método de medição, né? E foi semelhante, mas não foi mencionado no trabalho, né? Sim. Mencionado só o que eu medi. Eu entendo a situação, na verdade eu sei de toda essa situação, tô só te colocando como reflexão, que realmente não é tão suficiente, aliás, não é suficiente essa quantidade de repetições para a gente fazer essas comparações. Preliminares sim, mas se a gente quiser realmente ter uma informação mais, digamos, justificada, com mais embasamento de dados, a gente tinha que fazer mais repetições num período de tempo maior, para a gente pegar essas correlações, né? Só para te deixar mesmo, né, ciente dessas... Talvez até tu sabe, mas só para frisar mesmo. E basicamente era isso mesmo, Kevin, que eu tinha para comentar. No mais, eu achei que o trabalho tá legal. Só alguns errinhos mesmo, assim, que eu confesso que às vezes eu fico um pouco incomodado, porque eu tenho esse probleminha de quando eu tô lendo, se eu ver que usou um termo de um jeito e depois, sei lá, botou minúsculo, aí já me dá um pouco de medo, sabe? Assim, esse texto tá mal escrito. Mas não tem nada a ver com isso. É só porque realmente às vezes você tá escrevendo trabalho na pressa, precisa de uma revisão geral, assim, em relação a concordâncias, essa coisa do tipo. Mas isso é tranquilo. No mais, eu achei que tá bem legal o trabalho, né? E tenho a te parabenizar mesmo. Espero que essas observações que eu te dei, principalmente em relação a IoT, tu coloque legal lá no teu trabalho para ficar bem embasado, que realmente é um sistema IoT. E fico feliz pelo dia de hoje. Eu confesso que estou bem feliz pela sua vitória, né, de estar defendendo seu trabalho, apresentando seu TCC. Parabéns. Obrigado, Caio. Agradeço também as observações, que são valiosas. Passo a palavra aí para a professora Lígia, novamente. Obrigada, Kaique, mais uma vez, pela participação, pelas considerações valiosas, né, de quem é expert na área. Agora a gente vai passar a palavra para o professor Hermínio. Hermínio? Bem, mais uma vez, boa tarde a todas e a todos, certo? Mais uma vez agradecer ao convite feito pela professora Lígia, também o convite feito pelo Kevin, e de antemão, parabenizar o Kevin por ter atingido, né, mais esse patamar que já o consolida cada vez mais a finalizar o curso, né, que é o objetivo tão sonhado do título de engenheiro, né? Então, mais uma vez, parabéns aí com relação a isso. Antes de eu começar a falar já de aspectos gerais, eu vou só aproveitar aqui, antes que eu não esquecer, né, aproveitar aqui umas sugestões já em cima do que o Kaique falou, naquele gráfico do esquemático, né, dos componentes, onde ele falou do banco de dados, né, aí, claro, teria que cortar a setinha
do módulo SD para o banco de dados, né? Aí eu sugiro que a setinha do Arduino para o módulo seja já porque tanto o cartão de memória irá receber dados, como poderá fornecer, caso seja necessário, né? Numa situação em que a rede não esteja funcionando, né? Então ele teria que ser bidirecional. E a outra coisa é colocar, até no texto que você colocou aqui, em cada um dos bloquinhos, né? Módulo SD mais cartão de memória SD, aí colocar para backup, né? Na própria figura deixar amarrado. E, claro, acrescentar isso no texto, né? Do jeito que o Kaique falou. Também que ele mencionou do I3E, inclusive tem uma revista, né? Que é a I3E, a Internet of Things Journal, né? Já é uma revista de, eu acho, de fator de impacto acima de 7, né? O JCR. Então, já é uma revista gigante, né? Eu sugiro aí de olhar material do I3E, você pode até ir direto nessa aqui, que ela vai ter bastante coisas sobre IoT, certo? Só complementando o que o Kaique falou. Agora eu vou diretamente para o trabalho. Bem, pessoal, vocês vão ver muito olhando aqui para... esquerda de você vai estar aparecendo, né? É que eu estou olhando aqui para... Aqui está a sala virtual aqui de frente para mim, aqui do lado está na outra tela o documento, certo? Que eu estou consultando, do TCC. Bem, então, e alguns apontamentos vou deixar aqui de frente, sem atrapalhar a minha visão de vocês. Bem, algo que eu sempre falo, em linhas gerais, sempre quando eu inicio a análise do documento, e que consta geralmente na capa, né, eu não coloquei ainda aqui, mas eu sempre faço isso, eu já tenho tudo de cabeça. Né? Sempre fazer a revisão da parte ortográfica no final, claro, né, é comum a banca enviar o documento identificando algum tipo de situação onde se faz necessário ainda corrigir ortografia ou sintaxe, certo? Você vai ver aqui, eu não vou abordar porque não é o objetivo desse momento, mas está marcado, alguns eu dei algumas sugestões, incluí já nos comentários, outros você vai poder, provavelmente você verá somente o grife, né, aquele grifezinho do PDF, sem nada, é porque realmente faltou um pouco de tempo, mas você vê que está ali grifado que tem alguma coisa que tem que ser alterada. Ou então, às vezes, é um grife entre duas palavras, um grife branco. Na verdade, quando eu coloco isso, não tem nada, porque é uma vírgula, não, está faltando uma vírgula. Esse tipo de coisa, certo? O abstract, né, que é o resumo, deixa para realizar a atualização, a versão final, somente quando você corrigir após ler todos os documentos que a banca irá enviar, porque se tiver alguma correção a ser feita, né, você corrige aí vai, altera o abstract, aí pega outro documento, aí corrige novamente, e tem que mexer de novo no abstract. Só para você evitar esse esforço, né, deixa como para fazer isso mais para frente, certo? E por último, né, eu vi que você gerou a lista de figuras, de quadros, né, até você ver que você usa quadro ao invés de tabela. Inclusive, até uma dúvida minha, né? Porque eu sempre uso tabela, né? Em tudo. No caso que você usou quadro, eu fiquei em dúvida se tem realmente alguma coisa formal que diferencia um quadro ou uma tabela em um documento científico, né? Eu fiquei em dúvida. Mas, enfim, foi só mesmo uma dúvida. Quando eu olho com isso, eu estava usando quadro 1, 2, 3, né? Eu fiquei na dúvida. Mas, enfim, lista de figuras dos quadros, certo? Não está automatizado, que eu vi, né? Você não usou aquele recurso do Word que ele já gera automaticamente e quando você clica lá na lista, na figura tal, ele vai para a página. Como isso não está automático, pode ser que contenha algum erro na numeração. A pessoa vê, tem ali o quadro esquemático geral do PCB. Aí quando a pessoa vai lá na página, não está naquela página. Então, é bom você dar uma revisão para ver se tudo ficará no seu lugar. E deixe para fazer essa revisão, caso você não queira ainda na versão final automatizar, não é isso? Deixe para a versão final, porque realmente, tanto eu quanto o Kaique, né, vai pedir, insere esse texto aqui, retira esse texto, ajusta esse quadro para frente, para trás. Então, isso aí vai alterar essa paginação. Então, deixe para... Quando tiver tudo isso já corrigido, você vai lá na lista e atualiza essas numerações, certo? Então, fazer isso, em aspectos gerais, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Vou aqui para alguns mais específicos. Bem, algum outro aspecto geral, também evitar aqueles espaços demasiados no final da página. Se for necessário, adianta o texto, certo? Eu vi que tem muito aqui, né? Eu acho
como eu marquei vários, né, eu acho, tipo assim, eu acho que vai diminuir, assim, bem umas 2 páginas do seu texto quando você ajustar isso aí. E agora, coisas específicas, né? Bem, eu fiquei uma dúvida bem, com relação a isso. Na página de assinatura dos membros da banca, né, que é a página 3 do PDF. Por exemplo, né, você coloca aqui a banca examinadora. Professora Lígia, eu, né, nós somos docentes da Unilab, certo? Ou trabalhamos na Unilab, ou realizamos pesquisas na Unilab, certo? Já o Kaique, não. O Kaique, ele é da Unilab. E atualmente ele faz doutorado lá no UFC. Eu acho que aqui não é para colocar na universidade que você colocou o UES, que é a titulação dele, né? Na verdade, ele nem trabalha lá e nem realiza pesquisa, né? Porque pesquisa ele realiza na UFC como doutorando. Então, eu acho que aqui deveria ser a UFC, certo, Caio? Mas depois dá uma olhadinha para confirmar isso, que realmente é todo dúvida. Aqui, ou é a própria Unilab, que é a instituição onde ele é servidor, né? Funcionário, ou é a UFC, onde ele realiza a pesquisa no âmbito do doutorado dele. Eu acho que deve ser uma das duas, mas não seria o US, certo? Dá uma olhadinha depois para confirmar isso. E uma coisa que eu nunca faço em análise de defesa de TCC, dissertação, mestrado, é analisar os agradecimentos. Eu sempre leio, né? Eu até falo, eu gosto de ler agradecimentos de qualquer trabalho, né? Eu sempre leio. Mas eu não comento. Às vezes tem algum erro ali de gramática, eu até deixo comentado para a pessoa ver. Mas aqui no seu caso, eu vou comentar porque faz parte de um trabalho relacionado ao P&D, do qual eu sou o coordenador, que é do projeto Enion, né? Incluir também, lembre-se de incluir, não somente nos agradecimentos, o programa de eficiência energética, né, que é o ANEL-PE. Incluir também o programa de P&D, que é o ANEL-PID, certo? Também tem que incluir, porque a usina é do programa de PE. Agora, os recursos financeiros que estão sendo investidos neste projeto é do P&D, certo? Então, tem que incluir também o ANEL/P&D, certo? Então, esse era o comentário que eu tinha para fazer a respeito dos agradecimentos. E, no resumo, também, o outro comentário que eu tenho a fazer é também simples. É só também incluir lá no finalzinho do seu resumo que o projeto ele faz parte do projeto, esse trabalho faz parte do projeto prioritário de eficiência que você colocou e também do projeto estratégico de P&D, certo? Tem que colocar isso, deixar anotado, você irá ver isso quando eu abrir meu documento, certo? Bem, daqui a gente já, conforme eu mencionei, são coisas mais específicas. Deixa eu ir aqui na página 15. Bem, a minha sugestão aqui é com relação à formatação do seu documento. Você colocou o objetivo como um capítulo à parte, já que é o item 2, né? Então é capítulo 2. Assim como a introdução, capítulo 1 e pronto, é isso, né? Realmente um capítulo de meia página, que seria o seu objetivo, seria algo muito curto. Então eu sugiro, para não ficar um número demasiado de capítulos, e um capítulo de meia página, que é o que eu sempre sugiro quando eu vejo essa situação, é você incluir o seu objetivo dentro da introdução, certo? Ele ser uma subseção da introdução, você fez aquela situação de contextualização do seu trabalho, apresentou a justificativa dentro da introdução, que dá para ver aqui, certo? E após isso, objetivos, né? 1.1. Objetivo geral e 1.2, ou pode ser dentro, né, do geral, os específicos, então você pode fazer assim que fica melhor e fica um texto mais enxuto em termos de capítulos, né? Não de capítulo redundante, né? Não é essa palavra, mas é um capítulo de meia página, fica esquisito, certo? Outra coisa também é sempre, ao iniciar um novo capítulo, você realizar a quebra de página, né? Eu não recordo agora se a normatização da Unilab, ela permite você simplesmente dar um enter e iniciar na mesma página o capítulo. Eu acho que não, mas na dúvida, realmente eu acho que fica pelo menos mais elegante, você fechou a informação que tinha daquele capítulo, né, dá a quebra de página para iniciar no capítulo seguinte,
para iniciar na página seguinte um novo capítulo, certo? Então, eu deixei aqui no início, que é uma questão de formatação, para você realizar isso, certo? Bem, aí aqui eu já vou dar um pulo para a página 28 do seu documento. Deixa eu ver aqui o que foi que eu anotei. Bem, na página 28 eu fiquei com a dúvida relacionada a esse seu sensor de temperatura e umidade, que é o THT11. Você começa a falar sobre ele, né, logo após informar a respeito do sheet. Aí você diz, nesse primeiro parágrafo mesmo sobre o sensor, que ele possui ainda um microcontrolador de 8 bits de alto desempenho conectado. Ele tem, a minha dúvida é exatamente essa. O DHT11, ele tem nele um microcontrolador, é isso? Professor, ele tem um chip integrado nele, né? Só que é só para análise e correções dessas medições também. Ah, certo. Eu fiquei dando, só que aqui foi um erro, realmente ele tem um microcontrolador, né? Então, interessante, né? Ele já tem algum sistema aí de monitoramento, aquisição, algum ajuste, né? Já tem uma rotina feita para tentar minimizar possíveis erros, né? Então, eu achei interessante, porque realmente eu fiquei curioso. É um negocinho tão pequenininho, né? Aquele módulozinho que realmente quando eu vi, será que isso aqui tá certo ou errado? Então, beleza, ótimo, sabe? Vou aqui já para a página 34. Outra dúvida também. Outra dúvida agora é relacionada ao GPS, né? Você diz que o GPS, na página 34, você dá as especificações dele. Aí você diz que ele tem um sistema de armazenamento EEPROM. Você pode armazenar informação, dados no GPS, é isso mesmo? Ele pode ser usado como um banco de dados de backup? Não, esse armazenamento de dados é só momentâneo. Só enquanto ele envia os dados para alguma plataforma. Se for desenergizado, ele perde a informação. É isso que você. Não, porque como ele fala que é uma EEPROM, né, geralmente a PROM ela tem a capacidade de manter os dados mesmo quando desenergizado, né, o sistema. Então, por isso que eu fiquei na dúvida. Então, é bom dar uma olhadinha se, de fato, o que você está falando a respeito de uma EEPROM, ou se realmente, ou que é um tipo de memória RAM, né, ao invés de ser aqui, ou a EEPROM dele é para outra coisa. É bom dar uma olhadinha só para ter certeza que o texto que está aqui está correto, certo? Bem, aí já, aqui tudo é coisa específica agora, página 39, são dúvidas ou sugestões, certo? Página 39, aqui é uma sugestão, certo? Eu vi que nos componentes do sistema portátil, né, que você está desenvolvendo, você sempre apresentou o GPS, apresentou o sensor de temperatura e colocou um quadro com as especificações, né? Já para os sensores da estação comercial, eu não vi isso. Então, acho que pelo menos para ficar de uma maneira assim mais similar, né, mais compatível, seria interessante você colocar da mesma forma, né, um quadro com as características desses sensores para quando a pessoa leu, ela não lê mais. Acabei de ver aqui a informação do sensor de temperatura da estação comercial, ele dá esse erro percentual. Aí você já vai direto lá no quadro do sensor de temperatura do sistema portátil e compara. Ele tem um erro maior, um erro menor. Então, acho que é interessante colocar também em formato de quadro, certo? Aí aqui uma dúvida, né, voltando exatamente para aquele esquemático que você apresentou na defesa, que está na página 41, que é o sistema proposto. As informações que você consegue transmitir via Wi-Fi para a nuvem do aplicativo, né, o ThinkSpeak, é uma dúvida mesmo, né? Se isso for possível, seria bastante interessante. Você pode enviar os dados, mas você pode fazer o download das informações que você armazenou nas nuvens. É possível fazer isso?
É uma dúvida realmente que surgiu. Certo, professor. É possível pela plataforma ThinkSpeak, ela permite você fazer o download dos dados de aquisição. A versão gratuita? Ou a Isso, paga? Gratuita isso, você consegue fazer? já. Porque aí já abre imagens para fazer, sei lá, você fez uma medição, né? Eu acho que o seu sistema ali, a interface, né, do aplicativo, você consegue, sei lá, eu posso colocar 2 dias, né? Você enviou do dia anterior e quer ver de forma contínua o que ele mediu hoje e o do dia anterior, aí você pode fazer o download para exibir tudo, né? Porque eu já comecei a imaginar essas coisas. Realmente, eu estou precisando ver mais tempo aqui de uma análise maior, então eu quero olhar no meu celular. Aí, às vezes isso é necessário. Então, se isso é possível, né, fica bem interessante também agregar isso no firmware, né, pelo menos em termos futuros, né? Então, é interessante saber essa informação. Outra dúvida também aqui na página 43. Não, na verdade, não é uma dúvida. Aqui é um comentário que eu fiz aqui relacionado à sua figura 4.14, onde você mostra exatamente a placa de fenolite, já foi corroída, né, com o projeto do PCB, né, que foi desenvolvido no Eagle. Aí aqui foi até um comentário que eu fiz, quando eu olhei aqui, chegou com isso a cabeça, né, que eu vi que a placa, essa placa de fenolite geralmente é um A4, né, e pelo que eu estou vendo aqui, vocês centralizaram o projeto do PCB, né, que foi corroído exatamente bem no centro. Mas se você pega, rotaciona 90 graus e coloca aqui à direita, ia sobrar mais da metade da placa, né? Para ser utilizada posteriormente para outros projetos, né? Eu cheguei, como eu comentei aqui, evitar desperdício de fenolite, né? E ver aqui, né? Você tentar evitar, né? Porque vai servir futuramente para outros projetos, para outros desenvolvimentos não só esse projeto, mas projetos futuros da Unilab, né? Então, é sempre tentar otimizar o uso do fenolite, certo? Bem, e claro, né, aqui dá para ver rapidamente que daria, inclusive, para otimizar o roteamento da placa. Mas, claro, isso aqui é uma versão inicial. Claro que na primeira você faz com mais espaço, né, aí você vai ganhando experiência, vai diminuindo o espaçamento e consegue ter uma versão mais robusta. Até porque uma versão mais robusta em termos de tamanho significa que você pode adquirir um case de menor tamanho, já pensando em termos comerciais. Né? Então, claro que isso aqui é uma versão a beta, né? Claro que a versão final seria mais reduzida, mas eu deixei esse comentário que eu achei interessante aqui, vale a pena comentar, né, a respeito disso. Vamos aqui para mais para frente. Outra dúvida que eu também tive, você comentou que para poder conectar, né, ou socketar o Arduino Mega na placa, né, que foi corroída no PCB, você teve que retirar os pinos dela para colocar um outro. Aí uma dúvida, porque o tipo de pinagem que tem na placa, eu acho que ela é barra pino fêmea, né? Aí, não tinha disponível no laboratório barra pino macho, porque eu tinha a impressão que tinha, né? Porque aí não precisaria ter que retirar, bastava só soquetar, né? Então, eu fiquei na dúvida, não tinha, ou não era compatível o tamanho, ou era pequeno o que tinha disponível, como é que estava essa situação? Professor, lá não tinha disponível, né? A gente teve que comprar, né, os pinos empilháveis, né? Que ficaria melhor para poder colocar na placa e também ficaria menos complexo, né, o projeto, né. Então, a gente teve que retirar todos os pinos que tinha, né, mas é um processo rápido, né, e sem muitos problemas. Certo. Então foi antes do... então foi... você falou, né, então teve a montagem, né, essa montagem aqui dessa figura, né, da figura 4.15, foi antes da aquisição dos pinos machos, né? Foi isso, né? Isso, professor, isso mesmo. Certo, beleza, ok. Já foi depois, né? Ok. Certo, era uma dúvida.
Página 47. Bem, página 47, né, que é o quadro que você faz o comparativo, né, já complementando algo em relação com o que o Kaique mencionou. Bem, o custo aqui que você pegou desses itens da estação meteorológica, né, provavelmente é um custo que o vendedor passa considerando já frete, né, que seria uma coisa com serviço. Aqui no custo do seu protótipo, né, você colocou o que seria o custo de compra desses módulos, mas, por exemplo, aqui você ainda não considerou alguns aspectos, né? Você tem que comprar o próprio fenolite, né, para fazer a montagem do sistema. Tem que comprar o material para poder corroer conectores, né, que não está aqui escrito. Né? Isso aí, por mais que possa representar um custo muito pouco, mas vai agregar um valor a mais em relação a esses 353, não é? Vai acabar inserindo. Então, por mais que você não possa mensurar agora quanto esse valor, acho que vale a pena, pelo menos, você salientar que ainda existe um custo relacionado a itens diversos, aí você pode até elencar, conectores, que eu acabei de falar, eu deixei aqui anotado, que vão ainda aumentar o valor total, só que mesmo com essa inclusão, não vai ficar nada comparado aos quase 15 mil. Né? Você pode até comentar isso no seu texto. Mas vale a pena comentar que ainda tem esses valores. Vai aumentar R$50 a mais? Ainda aumentando R$50, você vai ficar ainda com R$400 o custo do protótipo. Certo? Então, mas é importante salientar que ainda existem esses outros itens, que eu ainda nem elenquei, que seria o custo relacionado ao serviço. Né? No final das contas, tem o custo da bolsa que você ganhou para poder se dedicar a isso, né? Que quando você compra esse material aqui da estação meteorológica, provavelmente está ali embutido o custo dos técnicos que montaram o sensor, desenvolveram, dos engenheiros que projetaram, né, a configuração do painel, né, tem esse custo. Então, é até importante mencionar, né, que vai ter um custo que vai ser ainda inserido, porém, nada comparado com o que se tem aí na estação comercial, certo? Bem, aí na página 49, quando você começa a mostrar as imagens, os gráficos do aplicativo, aí aqui a minha dúvida é o seguinte, né, que é uma pergunta, se não seria possível configurar esses gráficos para poder alterar exatamente o passo de exibição, né, da temperatura, já que eu estou pegando aqui o primeiro gráfico, do eixo Y. É porque aqui ele mostra aqui de 30 a 40, e tem uma variação considerável que você pode estimar. Tentando olhar aqui, aquilo ali está parecendo que é 38, não tenho certeza. Será que não é possível já deixar isso configurado no TeamSpeak para ele fazer de 2 em 2 graus, ou de 5 em 5 graus, porque realmente, quando o leitor visualizar o gráfico, né, vai ficar mais fácil de identificar, teve essa variação de X para Y graus, né? Tem como fazer isso? Tem, né? Então, professor, eu já sugiro que você já dê... Pode falar. Com licença. Na hora de visualizar o gráfico, né, ao clicar em qualquer um desses pontos do gráfico, ele vai mostrar temperatura, horário, os componentes X e Y Certo. de cada medição. Ok, perfeito. Então, já fica interessante. Agora, pelo menos do ponto de vista aqui do documento do TCC, né, como ele fica aqui um negócio 30-40, fica esquisito, né, não fica tão bem detalhado devido a essa resolução. Mas, para quem está lendo, né, a pessoa pensa, né, essa plataforma deixa, entre aspas, de maneira meio grosseira aqui o eixo Y. É bom comentar que é possível ver um maior detalhamento em cada ponto que foi aquisicionado, certo? Comenta isso no texto, pelo menos eu não estou recordando se isso está escrito. Se tiver, beleza. Agora, se não tiver, comenta, tá? Comenta que o aplicativo, o app, ele pode fazer isso, certo? Bem, aí, na página 52, eu acho que é o último comentário antes de chegar na conclusão,
página 51, na verdade. Com relação às análises de dados, né, bem, eu acho que você apresentou, né, que existe o coeficiente de Pearson, não é o método de Pearson, que é utilizado para ver o índice de correlação, né, e os seus gráficos apresentam, né, um bom índice de correlação, acima de 0,7, né, se não estou enganado. Acho que é 0,77 e 0,7 alguma coisa ou outra. Aparentemente, quando você olha, bicho, parece que tem um erro aqui percentual considerável, né? Eu acho que mas quando você amarra que o índice de correlação tem um bom valor. Mesmo assim, eu acho que ainda vale a pena você, pelo menos, calcular e mostrar que, está sendo verificado aí no gráfico da temperatura, por exemplo, que é a que eu estou olhando aqui, a 5,6. Está sendo verificado um erro máximo aí, o erro máximo percentual de 13% e um mínimo de 5%, certo? Você pode, eu acho que vale a pena você colocar isso, ou você pode traçar o gráfico, certo? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou compartilhar aqui essa imagem, porque eu quero comentar outra coisa que eu acho que é interessante, que vale a pena, a respeito desse erro, certo? Só para deixar de forma mais clara, porque eu vou começar a comentar o gráfico, e eu mostrando, né, aqui para vocês, vai ficar melhor. Só me confirma aí na hora que estiver aparecendo, viu, Kevin? Tá aparecendo. Tá aparecendo já? Tá. Ok, perfeito. Você pode até fazer o seguinte, você pode calcular, gerar um gráfico do erro percentual entre o valor da estação comercial e o seu. Mostrar o gráfico, né, variando, o gráfico aí tem a variação, tá variando de 3% para 8%, depois vai para 3%, e mostra isso, e depois conclui que, embora esse erro, o índice de correlação se mostra ainda satisfatório. Então, é viável ainda trabalhar com essa margem, certo? Eu acho que vale a pena você ainda abordar isso. Ou só descrever, calcular e descrever no texto, ou você pode colocar o gráfico, certo? Aí fica critério, um ou outro. E o outro aspecto, eu acho interessante de ser mencionado, aí por isso eu compartilhei a tela, você pode visualizar que eu marquei aqui em vermelho, ó, essa curva aqui vermelha, foi o que desenhei aqui no PDF. Seria mais ou menos aqui a curva de tendência da temperatura do ar do sensor, o DHT-11, né? Você pode ver aqui, eu só mais ou menos visualizei e coloquei aqui a curva de tendência. Você pode observar que, de fato, aqui existe existe um erro, um offset que é aparentemente constante, ó, certo? Por mais que ainda, hoje em dia, ainda tenha um problema do encapsulamento ou de algum abrigo meteorológico, a princípio, quando eu observei essa figura e também a outra, que é a da umidade, dá para ver que existe uma curva de offset no seu algoritmo, né, no seu firmware, né, você vai fazer com que esta curva aqui, ela fique aqui em torno do valor que você espera que é o mais correto, que é o da estação, né. Com isso, inclusive, eu acredito até que o seu índice de correlação vai chegar a um nível aí próximo do 0,9, certo? E o seu erro, consequentemente, vai cair bastante. Porque agora você vai estar não tendo só um erro somente acima aqui do jeito. Todo o erro aqui está dando acima, né? Você vai ter um erro aqui ligeiramente acima ou abaixo, mas em torno do valor correto. Não, ó, isso aqui eu observei tanto na temperatura do ar, quanto, ó, aqui, ó, na temperatura relativa, da umidade relativa. Ó, existe aqui uma tendência de curva. Que se você, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, eu acho que é de uns 15%. Se você aplica esse offset de mais 15%, essa curva aqui ela ficará em torno desse valor. Aí o seu índice de correlação provavelmente irá aumentar, certo? Bem, é claro que isso aqui é uma solução paliativa numa situação de não ter o abrigo meteorológico. Mas enquanto você não tem, você consegue atenuar o seu erro, certo? E, consequentemente, aumentar o seu índice de correlação. E dá para ver aqui bem, pelo menos eu achei bem interessante que existe uma tendência ó, de erro aqui constante, mais ou menos. É claro que vai variar, sei lá, em algum ponto eu vi aqui que tem 15%, mas em algum outro texto pode ser 18%, pode ser 14%, mas vai ficar em torno daquele offset. Se você aplica, o seu índice de correlação vai subir, certo? Então,
vale a pena, pois realmente parece que existe um offset aí constante, né? Mais ou menos constante. Então é interessante fazer essa análise. Você pode até fazer logo de imediato, claro. O Kaique falou de maneira correta, bem correta, que aqui você pegou só um período aqui de um dia, né? De fato, teria que realizar mais medições, mas se você pega esses pontos que você tem aqui adicionados, né, no Excel, aplica esse offset aqui e depois calcula o seu índice de correlação e o percentual, você vai ver que vai diminuir, certo? Então, vale a pena analisar isso no firmware em situações onde você não tem como proteger termicamente esse protótipo, certo? Então, vale a pena fazer essa análise. Eu acho que era só... eu queria compartilhar mesmo o documento só para mostrar isso. Para deixar bem claro aí qual foi a minha linha de raciocínio. E, por fim, agora, conclusões, certo? Deixa eu ir para as conclusões. Bem, você fala a conclusão ainda da questão do abrigo meteorológico, né? Também é importante, quando tiver esse abrigo meteorológico, né? Falando corretamente aqui agora, o custo daquele seu quadro, né, vai aumentar, né? Porque vai ter o custo do abrigo. Sei lá, é uns R$1.000. Vai aumentar R$1.000, mas mesmo assim, R$1.000 mais 350 ainda é mais barato do que 15 mil, né? Mas é importante salientar que você tem que colocar aqui no seu texto que você fala que é mais barato, mas ainda vai sofrer alterações com a inclusão do abrigo, certo? Porém, a inclusão desse abrigo ainda garante um custo muito menor quando comparado com a extensão comercial, certo? Então, isso aí também vai ter que ser comentado. E você fala aqui dos trabalhos futuros, que são trabalhos inerentes ao projeto, né? Que você coloca aqui no último parágrafo. Só que ainda eu acho que eu ainda senti falta do seguinte, isso aqui é o que está programado, certo? Então você sabe que isso existe, é fato. Mas o que você ainda pode tirar de proposição futura do seu trabalho? Tem, né? Eu analisei essa situação, vai ser feito isso aí, mas eu analisei, não estava previsto no trabalho, mas se eu fizesse essa situação, seria um upgrade interessante que poderia ser aplicado num protótipo 2.0, né? Que não está previsto, mas poderia ser, certo? Então, eu acho que vale a pena ainda, porque provavelmente você deve ter pensado em algumas posições futuras, que você pode inserir aqui, e uma pessoa que, no futuro, venha a se interessar pelo seu trabalho, e, eu quero implementar esses trabalhos futuros. A pessoa poderá vir aqui e fazer. Eu, quando li o seu documento, né, eu até olhei, eu até pensei que já é uma proposição futura, né, que eu estava pensando o seguinte: quando você mostrou aquele seu esquemático geral que o Kaique mencionou, né, ali a gente está falando de um sistema que é transmitido em Wi-Fi. Mas se for em uma localidade onde não tem Wi-Fi, né, até comum, você pode ter localidades que não tem Wi-Fi. Mas se você, ao invés de um módulo Wi-Fi, ou integra você pode ter o seu protótipo com módulo Wi-Fi, mas você pode ter também um protótipo que também inclui um módulo de transmissão de dados via GSM, né? GSM já é mais antigo, né? Enfim, alguma tecnologia móvel celular, certo? Aí, por mais que, é claro, sempre vai existir alguma localidade que não vai ter ponto de rede de celular, né? O próprio caminho Fortaleza para Redenção tem pontos que não tem, né? Tem uma operadora de TIM que funciona, outra não, mas quando você comparar isso com o Wi-Fi é um pouco mais limitado, né? Então você já pode pensar, posso agora, para expandir a margem de utilização do meu equipamento, eu posso colocar ele em um local que não tem rede Wi-Fi, mas tem rede de telefonia, certo? Então, seria já uma proposição futura. Quando eu olhei, poderia fazer isso. Assim que eu visualizei aquele teu esquemático, já falei logo imediato, já é algo que poderia pensar futuramente, certo? Comunicação via celular, né? Você insere ali um chip de celular e pode ficar constantemente recebendo ou enviando informações, certo? E outras coisas que provavelmente você deve ter pensado, ou no final que você pode pensar em incluir. Acho que vale a pena, né? Eu acho que fecha de forma brilhante um documento quando você coloca essas proposições futuras, certo? Bem, então, eu acho que era isso que eu tinha para falar.
certo? Eu acho não, é isso que eu tinha para falar. Mais uma vez, parabenizar o Kevin, né, pelo esforço que ele teve, né, apesar de toda a dificuldade de acesso ao campus durante essa situação de pandemia. Então, parabéns mais uma vez, Kevin, pelo trabalho desenvolvido. E, mais uma vez, agradecer o convite feito pela professora Lígia, né. Então, de agora em diante, eu passo a palavra, devolvo a palavra para a presidente dessa sessão, a professora Lígia. Muito obrigado. Obrigada, Hermínio, pelas considerações, anotei boa parte aqui delas, suas e do Kaique, né, como eu também sou membro da banca, vou falar um pouquinho sobre o trabalho do Kevin, né, antes da gente se reunir para deliberar sobre a questão da nota e aprovação, ou não. Então, o trabalho do Kevin, ele surgiu de uma forma que veio completamente dele para mim, né? O Kevin é um aluno do projeto de pesquisa da Enel, mas o que estava previsto no projeto de pesquisa da Enel não era necessariamente um protótipo nesse sentido, né? Ele estava no tema 1 de pesquisa, no qual eu estou como coordenadora, mas esse tema, ele tratava de um sistema de monitoramento, né? Então, assim, o Kevin teve esse direcionamento, essa ideia de trabalhar com um protótipo, né, de baixo custo, e achei super interessante, até por conta da variabilidade do clima lá da região do maciço. Então, nós temos, se a gente puder ter uma estação meteorológica de baixo custo em que a gente pudesse varrer a região do maciço e obter dados de clima, né, porque nós sabemos que lá a variabilidade é enorme, né? Se sai de uma cidade para outra, o clima às vezes muda demais, devido à variação de altitude. Então, o Kevin veio com essa proposta. A ideia era que o TCC dele coincidisse com o final do projeto, né? Mas, devido às questões da pandemia, nós tivemos um ano completamente atípico, estamos tendo um segundo ano ainda completamente atípico, onde a ida dele à Unilab está um pouco mais problemática, né, tem várias questões que ele, para poder fazer os experimentos dele, ele teve essa dificuldade. Infelizmente, quem optou por trabalhar com protótipo, com parte experimental, teve um impacto maior do que as pessoas que optaram por trabalhar com temas de simulação, de modelagem, que você consegue fazer na sua casa num computador. O Kevin não, ele precisava se deslocar para a universidade para coletar informações, para usar os equipamentos do laboratório, de solda, enfim, de tudo. Então, o trabalho dele, realmente, a gente ficou preocupado, né? Disse, e agora, como é que vai ser? Nós optamos por eu optei por liberar a defesa do Kevin, não com tudo que a gente havia pensado, porque o que a gente havia pensado era de que o TCC dele fosse apresentado com o protótipo no abrigo, né, com vários experimentos. De fato, eu concordo com o Kaique e o Hermínio no que eles falaram, que a questão dos dados, né, de comparação dos sensores comercial e do protótipo são poucos, né, nós temos só um período de 3 horas ali de dados, de medição. A ideia era pegar isso em vários períodos, tarde, noite, diferentes meses, mas infelizmente não foi possível, mas eu não achei justo atrapalhar o andamento, né, da parte acadêmica do Kevin. A questão que o Kaique falou sobre o IoT, eu concordo plenamente, nós temos que dar uma ênfase sobre isso, né, não só, porque usa web e IoT, não, tem várias especificidades que nós sabemos que o projeto do Kevin contempla, mas não está de forma clara e detalhada no texto, tá? Uma outra coisa seria a curva de tendência do Hermínio, que eu achei fantástico mesmo. Quando o Kevin me veio com a proposta de utilizar o coeficiente de Pearson, eu nunca nem tinha trabalhado com esse coeficiente, né? Quando eu usei mestrado predição, que eu fui fazer comparações, eu usava o erro quadrático médio. Então, eu até joguei para ele, será que não é melhor o erro quadrático médio, fazer uma análise disso? Mas eu vi que as fórmulas iam ser muito, muito similares, né?
A informação que ele ia obter com o coeficiente ia ser praticamente a mesma com o erro quadrático médio. Mas, de fato, eu não tinha pensado nessa questão da curva de tendência, porque se você realmente vê ali, Kevin, a curva de tendência, quando você dá aquela... Você vê que a curva de tendência, ela fica muito similar à curva do sensor comercial, exceto por um deslocamento. Então, se eu consigo estimar esse deslocamento e fazer essa compensação dentro do teu protótipo de forma automática, a correlação vai lá para bem próxima, certo? Nós não havíamos trabalhado muito nesses dados, só também complementando o pessoal, né, a questão dos comentários sobre esses resultados, porque a gente estava esperando conseguir os resultados com o protótipo dentro do abrigo, né, e poder, a partir disso é que a gente realmente, como se a gente tinha a sensação de que esses dados ainda não eram os dados finais, né, não, nossos dados finais só vão ser os dados quando a gente estiver ali dentro do abrigo. Mas, para a defesa de TCC, infelizmente, não deu. Então, Kevin, acho interessante você analisar essa curva de tendência, esse deslocamento vai ficar de forma bem completa, não fica lacuna, entendeu? Nenhuma. Porque a gente dá uma sensação, assim, de... eu não sei que palavra dizer, no sentido de, poxa, por causa do abrigo não ficou legal, entendeu? Mas aí, utilizando essa curva de tendência e vendo se dá para fazer esse offset direitinho, ele meio que substitui, sabe? Assim, dá para tu ter o teu trabalho já finalizado e fica nessa pendência do abrigo. Não que você não vá fazer, tá? Gente, agora a gente vai para a terceira fase, né, da defesa. Eu vou mandar aqui um link do Meet para o Hermínio e para o Kaique, para a gente ir para uma segunda sala. Vocês aguardam aí, eu vou desligar meu microfone e minha câmera, Hermínio e Kaique também. Vou mandar aqui pelo WhatsApp, tá, Hermínio e Kaique, o link do Meet da outra sala. E aí vocês entram lá. Não precisa sair dessa, mas só desliga o microfone dessa e o mandei aqui para vocês dois, tá? Entrem lá. E aí a gente vai pedir licença para ir lá para outra sala. Já já a gente volta.
Bem, esperar aí o Kaique, pronto. Então, Kevin, eu vou ler aqui a ata para você, tá? Para todos, na verdade. Tá bom. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2021, reuniu-se na modalidade de educação à distância a Banca de Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso do curso de graduação em Engenharia de Energias da Unilab, composta pelos seguintes avaliadores: Lígia Maria Carvalho Souza, Hermínio Miguel de Oliveira Filho e Kaique Damião Nascimento da Silva. Foi avaliado o trabalho do discente Kevin de Paula Amorim, que teve por título Desenvolvimento de protótipo de aquisição de dados meteorológicos de baixo custo, baseado em plataforma IoT e Arduino. A sessão foi aberta pela professora doutora Lígia Maria Carvalho Souza, a qual apresentou a banca examinadora e, em seguida, passou a palavra ao discente para a exposição do trabalho. Ao término da apresentação, seguiu-se o processo de questionamentos pelos membros da banca. Na ocasião, foram sugeridas algumas modificações e correções na monografia. Dando continuidade à sessão, o discente e os convidados retiraram-se do recinto, na verdade foi o oposto, né, a banca se retirou, por solicitação do presidente, para que a banca examinadora reservadamente pudesse fazer as deliberações. Após avaliação e deliberações por parte da banca examinadora, o trabalho foi considerado aprovado com nota 9,2. Parabéns, Kevin. O trabalho monográfico do discente foi avaliado conforme apresentado na ficha final que você enviou, né? E em seguida deu-se por encerrada a sessão, da qual eu, professora doutora Lígia Maria Carvalho Souza, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos membros da banca examinadora. Então, como deliberação da banca, o seu trabalho está aprovado, necessitando de pequenas correções, devendo ser reapresentado em 10 dias para o orientador, certo? Parabéns, Kevin, e eu vou deixar aqui aberto para quem quiser falar alguma coisa, quem quiser, enfim, para a plateia aí. Lígia, eu me lembrei, tu também perguntou se a plateia queria fazer algum comentário naquela hora. Lembrei agora. Aproveitem agora. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Agora a hora é agora. Não? Ninguém? Gente, só para encerrar, o que eu tenho para dizer é que, para mim, foi uma honra orientar o Kevin. Estava falando agora para o Hermínio e para o Kaique, na outra sala, que foi um aluno brilhante. Eu não tenho dúvidas que vai ser um engenheiro que vai honrar, né, a engenharia, né? E espero que ele não pare nos estudos por aqui, que ele continue, né? Não sei se academicamente ou não, mas os estudos, eles podem ser nos diversos âmbitos, né? Então, Kevin, foi uma honra ser sua orientadora, parabéns, certo? Vamos só finalizar o projeto, se Deus quiser, que é um projeto realmente que também honra muito a instituição, né? E é isso. Um grande abraço, um abraço a todos e se cuidem. Com saúde. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, obrigado a toda a banca, todo mundo que está presente. Obrigado especialmente aos meus amigos, a Larissa Chaves, que também me deu todo apoio e companheirismo. Obrigado pela orientação, professora Lígia, suas preciosas orientações aí ao longo do projeto. Ao Iara também, que fez parte também do tema 1 do projeto de P&D. E obrigado aí a todos pela presença. É isso. É isso, gente. Agora vamos comemorar, vamos lanchar. Vamos comemorar isoladamente, né? Sem aglomeração. Uma boa tarde a todos, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Obrigado. Tchau.